Olhe à sua volta agora, no seu cotidiano. Você consegue identificar onde a influência do Japão se encontra? Está no sushi, no anime, na TV e na tecnologia que você usa. É um país que conseguiu a proeza de ser ancestral e futurista ao mesmo tempo. No vídeo de hoje vou mergulhar com vocês em uma introdução robusta à história do Japão. Nosso foco será entender os aspectos gerais, sua geografia, economia, sociedade e cultura. Percorrer a cronologia histórica desde a sua formação até o fim do poderoso shogunato Tokugawa. A história do japonesa, como veremos, não é apenas um registro de dados, mas uma profunda lição sobre política, sociedade e resiliência. Aspectos gerais, geografia e economia. Para entender o Japão, precisamos olhar para o mapa. Geograficamente, ele é um arquipélago, uma cadeia de inúmeras ilhas a leste do continente asiático, estendendo-se de norte a sul. As quatro maiores e mais importantes são Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido. No entanto, não é um paraíso fácil. O território é acidentado, montanhoso e com grandes atividades sísmica e vulcânica. E o clima é de extremos, variando do frio, quase glacial, ao calor quase tropical. Esse isolamento geográfico e essa natureza indomável moldaram profundamente o povo e sua cultura. Práticas econômicas iniciais. A vida primitiva no Japão girava em torno da subsistência. As práticas econômicas iniciais eram a caça, a coleta e a pesca, o que é natural para um país cercado pelo mar. Mas o verdadeiro motor da sociedade primitiva japonesa foi o cultivo do arroz. O arroz não era apenas o alimento, era a base da economia, definindo o trabalho em comunidade. A terra, mais tarde o pagamento de imposto. Além disso, o artesanato sempre desempenhou um papel importante, produzindo cerâmicas e objetos essenciais. Pense nisso. O arroz moldou a nação. Onde mais na sua realidade você vê essa influência japonesa na economia e na cultura? Organização social, imperadores, samurais e clã. A sociedade japonesa era rigidamente hierárquica. No topo tínhamos o imperador, ele era a figura sagrada, descendente da deusa do sol na mitologia shintoísta, mas seu poder podia ser mais simbólico ou cerimonial. Por muitas vezes o poder real estava na mão de outros. Abaixo do imperador tínhamos o Seisho e o Kwampaku, que eram regentes e conselheiros, frequentemente controlando a corte. Os Ujikabane eram o chefe dos poderosos clãs, famílias que disputavam influência política e territorial. Ascensão militar. Contudo, a figura que dominou a política japonesa por séculos foi a classe guerreira. Os daimyos eram os proprietários de grandes terras e senhores feudais, e quem defendia essas terras e seus interesses. Os bushi, ou como são mundialmente conhecidos, os samurais. Os samurais eram poderosos generais militares que acabaram se tornando a elite governante durante o período dos shogunatos. Eles eram a chave do poder. Na base dessa pirâmide tínhamos os Benotami, semi-escravos, e os Hyakos, escravos, que servia tanto a família imperial quanto os poderosos clãs e senhores da terra. Cultura e religião. Entre a China e a identidade japonesa. Influências culturais.
A cultura japonesa é uma tapeçaria rica. Nos seus primeiros séculos, houve uma forte influência chinesa, que podemos chamar de a alta cultura. A escrita, a organização burocrática e parte da filosofia vieram de lá. No entanto, o Japão se desenvolveu uma cultura vulgar, aqui, vulgar no sentido de popular ou verdadeira, que realmente representava a essência japonesa. Isso se manifestou na arte, na literatura e, claro, nas suas religiões. As três religiões principais coexistem e moderadamente japonesa. Shintoísmo, a religião nativa focada na adoração aos kami, espírito da natureza e ancestrais, e que legitima a linhagem imperial. Confucionismo, uma filosofia chinesa que estabeleceu a ordem social, a hierarquia, a ética e o respeito pelos mais velhos. Budismo, introduzido na Coreia, trouxe uma perspectiva sobre o ciclo da vida, a morte e o sofrimento. Junto a essas três criaram a complexa base moral e estética do Japão. Isso se reflete na arte, que era dividida em masculina e feminina, com estilos e temas distintos. Cronologia histórica, eras e período. Os períodos iniciais da formação da corte. A história do Japão é dividida em períodos e eras, um sistema que pode ser confuso, mas que demarca grandes mudanças políticas e culturais. Sua origem data de 30.000 a.C. Paleolítico, 35.000 a 9.000 a.C. A chegada dos primeiros habitantes. Período Yomon, 13.000 a.C. a 300 a.C., caracterizado pela a cerâmica e a vida de pequenas comunidades. Período Yaoi, 300 a.C. a 200 d.C., a chegada da cultura do arroz e do bronze. Período Yamato, 250 a 710, e o período Nara, 710 a 794, onde a corte imperial de Yamato se consolidou e Nara se tornou a primeira capital permanente. Período Ia, 794 a 1192. A corte se muda para Heian e Kyoto, e o auge da cultura aristocrata japonesa, mas é também quando o poder militar começa a crescer. Agora vamos para a Era dos Samurais, o Shogunato e o fim da Era Tokugawa. A partir do século XII, a balança do poder pende para os samurais e o início do shogunato. Período Kamakura, 1192 a 1333, marca o estabelecimento do primeiro governo militar liderado por um shogun, o título de generalíssimo dado pelo imperador. Período Muromachi, 1336 a 1573, um período de fragmentação política e guerras civis. Período Azuchi Momoyama, 1573 a 1603, a era da unificação militar por grandes líderes como Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi. Período Edo, 1603 a 1868. O governo é transferido para Edo, atual Tóquio, sob o clã Tokugawa. Este é o período de maior estabilidade, paz forçada e estrito de isolamentos. Sakoku. O shogunato Tokugawa durou mais de 250 anos, até ser derrubado pela restauração Meiji em 1868. E é aqui que termina o período que tínhamos como objetivo. O Japão se abre, moderniza e se torna um império. Mas essa é uma história para o próximo vídeo.